Mas é importante lembrar, né, historicamente, que o PNE também foi discutido na Câmara de Assuntos Econômicos do Senado, também foi discutido pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, né, e tramitou das mais diversas esferas da Câmara e do Senado. Né? Foi preciso 8 anos para sair esse PNE. Se a gente contabilizar desde o início da discussão até 26 de junho do ano passado. Bom, e aí vamos analisar um pouquinho mais. Ó, vocês têm que controlar o meu tempo. Vocês não estão controlando. Olha a hora. Então, a meta 1, né? A meta de universalização até 2016, ou seja, nós temos um ano, né? Um ano e meio, para universalizar a pré-escola. Florianópolis vai conseguir? O Rio eu tenho certeza que não vai. Falta 45, vamos jogar da janela. Não, pode ir. Então, gente, vamos começar essa discussão aí das metas pela educação básica, tá? Que projeto de educação a gente quer? Eu sei que educador infantil não gosta de que chame de pequenos, tá? Mas eu adoro falar pequenos. De 0 a 3. Né? Que projeto é esse que a gente quer para a educação infantil? Né? Que escola é essa que a gente quer para a educação infantil? A gente tem conseguido materializar essa escola em função dos anseios da classe trabalhadora, que é quem vai lá procurar a escola? Todas as crianças estão sendo atendidas? Como é que está a merenda? Como é que está a atenção à saúde dessa criança? Quais são as condições de trabalho dos profissionais de educação infantil? Será que a gente vai conseguir atingir essa meta? A pergunta está colocada, né, gente? Eu não vou responder. A meta número 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse PNE. Eu preciso comentar isso. Aprovação automática, exatamente isso. Mascaramento da aprovação automática. É empurração automática. Né? Nós sabemos os índices de evasão. Né? Saiu recentemente na mídia, com sentido pejorativo, obviamente, né? 54% dos alunos do ensino médio não concluem na idade certa. Então, a meta 2 e a meta 3, né? A meta 2 em relação ao ensino fundamental, a meta 3 em relação à população de 15 a 17. Então, garantir a entrada no sistema, eu acho que a gente hoje pode dizer que existe, entre aspas, uma garantia. Se você entender que esse aluno pode se dar ao luxo de estar na escola. Né? Então, digamos, vamos imaginar, né, que todos são cidadãos e que todos podem estar na escola, ao invés de estarem sustentando suas famílias com trabalho. Né? Já esqueceram quantos milhões de crianças nós temos no trabalho infantil no Brasil? Questão de prova. Vou reprovar vocês, se ninguém me falar. Quantos eu falei? 1,1 milhão. Foi isso? Ganhou ponto, hein? E vai ganhar cafezinho duplo hoje, perdão.
Tem que prestar atenção, porque a gente tem que cruzar os dados. Se a gente não cruzar os dados, vocês vão achar que eu sou a uruca, né? Que eu só estou trazendo coisa ruim. Eu tenho que garantir essa criança na escola, mas ela é trabalhadora, 60 milhões de trabalhadores, né? No total, 1 milhão de crianças no Brasil estão trabalhando. Né? 60 milhões são nessa faixa aí que estariam no ensino, já indo para o ensino médio. Então, a garantia do acesso, por isso que eu falei, vamos pensar essa garantia. Está garantido? No texto da lei está garantido. Mas no mundo real está garantido? E a conclusão, então, da conclusão eu não vou falar não. Eu vou deixar para vocês pensarem. A conclusão, a gente tem evasão, alto índice de evasão, a gente tem evasão por não aprender, a gente tem evasão por desistência, a gente tem evasão por ingresso no mercado de trabalho, a gente tem evasão de mulheres, né, que ficam grávidas, adolescentes grávidas, não tem como cuidar do filho, não tem creche, né, e a gente volta o ciclo. Tem garantido creche 0 a 3? Né? Então a mãe adolescente vai estudar? Bom, dentro da meta 3 tem a estratégia 3.1, de institucionalizar o Programa Nacional de Renovação do Ensino Médio. Vem por aí, né, no Rio de Janeiro, isso já está pronto. Nova reforma curricular do ensino médio. A fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação de teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem de maneira flexível e diversificada conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagem. Gente, isso é o texto da lei. Você vai pegar a reforma do ensino médio, é currículo mínimo, língua portuguesa, matemática e só. O Rio de Janeiro está se vinculando à ideia de que as outras disciplinas são secundárias. Falar em interdisciplinaridade, né, já é colocar em xeque toda a estrutura da escola. A gente discutiu interdisciplinaridade os anos 90 todos. Vocês estão dentro da escola desde os anos 90? Quantas horas, quantos cursos vocês fizeram sobre interdisciplinaridade? Quando meu aluno pergunta o que é interdisciplinaridade, eu mudo de assunto. Eu falo, eu não conheço, nunca vi. Conheço assim, que na educação ambiental a gente consegue, né? Mas nas outras disciplinas você tem que ter muito esforço, né? Alguns temas você consegue dialogar com outras disciplinas. Mas não é tudo, né? E com a forma como a escola se organiza, como o currículo escolar se organiza, isso é sempre difícil, né? Não estou desvalorizando a interdisciplinaridade. Acho que a gente tem que caminhar para mudanças no interior da escola, né? E uma das mudanças que a gente tem que caminhar é a forma como a gente transmite conhecimento, como a gente trabalha o conhecimento, né? Que é fragmentado, que é pontual, que é histórico, né? É acabado, a ciência acabada, a ciência pronta, é assim. Mas não é por aí que a gente vai chegar lá. E aí, como é que a gente vai fazer isso quando a gente for ver lá mais adiante a formação do professor, o que o Estado tem privilegiado é uma formação do profissional polivalente. Né? É aquele cara que vai dar aula de matemática e suas linguagens, de tecnologias e geografia. Vai dar biologia, vai dar química, vai dar física. Né? Vai dar língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa. E se demorar, filosofia, sociologia. Vocês conseguiram implantar sociologia aqui no currículo? Ensino médio, Florianópolis? E é nesse plano, a reedição, né, ou a manutenção da política equivocada de avaliação, a gente vê que não se progride no pensar formas de realmente universalizar esse ensino e de democratizar a permanência
das crianças e dos jovens na escola, e também dos adultos, né, da igreja. Então, pensar também a questão da... Eu botei livre acesso ali, eu acho que eu já estava esclerosada quando cabia esse slide. Tira aquele livre acesso, porque eu estou me referindo ao ensino superior, aqui ensino médio. E nós que estamos na sala de aula, né, temos passado, e na universidade, o nós é nós mesmos, tá? Que as mesmas políticas de avaliação que estão na educação básica estão dentro da universidade, a ponto de o nosso orçamento hoje estar condicionado às notas do ENAD. Fez aí um empréstimo do Banco Itaú para pagar a sua universidade privada, que é onde onde está o grande aumento de ingresso no ensino superior, né? 75% das vagas hoje no ensino superior estão nas universidades privadas. E grande parte desses alunos estão financiados pelo governo através do FIES. Bom, meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais. Enfim, é uma meta que vai falar dos portadores de necessidades especiais, né? Vai falar desse atendimento especializado, mas não fala de condições de trabalho, não fala do tempo diferenciado para o trabalho desse aluno, não fala dos profissionais que a escola precisa ter, né? E da formação especializada para o atendimento desses alunos, não fala do número de alunos por sala, né? Então, assim, fala do direito, mas não fala de como esse direito vai ser alcançado, né? E algumas pessoas da área, né, eu não sou especialista nessa área, falam de um recuo, inclusive, nessa política de inclusão. Principalmente porque surge essa possibilidade de não mais a escola pública ser quem vai acompanhar esse aluno no contraturno, por exemplo, né? Mas uma entidade filantrópica, entre aspas, financiada com verba pública, né? Então isso tiraria essas crianças, né? E aí o recuo na inclusão, né? Tem alguém aqui que trabalha nessa área, né? Quer dizer, se eu tiro esse portador de necessidade especial, se eu tiro essa criança, esse jovem de dentro da escola, como é que eu incluo? Né? Se eu levo ele para uma instituição lá, que pode ter um bom, né? Não vou desvalorizar. Existem instituições filantrópicas que fazem um bom trabalho, né? Mas cadê a inclusão, né? Dentro da perspectiva de luta que nós tivemos em relação à inclusão, né? Eu conheço um pouco desse trabalho, porque eu trabalhei numa escola com um grupo de profissionais, psicólogos e pedagogas, que faziam um contraturno atendimento de crianças com vários problemas, esquizofrenia, incendiação, visão reduzida, falta de audição, e a gente conseguia, né, com esses profissionais, né, eu nunca consegui nada trabalhando com essas crianças, pelo contrário, eu acho que atrapalhava mais elas do que ajudava, mas com o profissional eu conseguia fazer um trabalho com mais qualidade, né? E tentando fazer a inclusão. Se você tira essa criança dentro da escola para essas instituições, como é que fica a questão da inclusão? Então, nesse sentido que a gente está colocando, isso seria um retrocesso em termos de políticas educacionais para a inclusão. Dentro da meta 4, a estratégia 4.7 e 4.14. Garantir a oferta de educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua. Isso está na legislação, né, da obrigatoriedade de você ter um profissional de Libras dentro da escola, e inclusive de nós, professores, dominarmos essa linguagem, né, mas nós já conseguimos, na Faculdade de Educação do UFJ, nós já temos um quadro significativo de profissionais, mas não conseguimos atender satisfatoriamente todos os cursos, todas as licenciaturas. São 18 licenciaturas na UFJ, né? São 4 profissionais de Libras dentro da Faculdade de Educação, né? Só que isso está ali. Como é que a gente vai cumprir isso se não tem profissional dentro da universidade para fazer a formação,
né? Vai oferecer na modalidade de formação continuada? Como é que vai ser isso? Não se fala nisso, né? Definir, no segundo ano de vigência desse PNE, indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, né? Quem vai definir esses indicadores de qualidade? Quem vai definir? Esse é um ponto importante, né? Quando a Cláudia, isso eu me lembro como se fosse hoje, quando a Cláudia Costinho ingressou na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o primeiro projeto que ela quis detonar foi o projeto de inclusão. Foi o primeiro. Só não conseguiu porque as mães foram fazer um barraco bonito na porta da Secretaria Municipal de Educação. Ela se assustou, voltou atrás, né? Mas foi isso para a gente pensar, né, que não há interesse mesmo de melhorar as condições de trabalho. E a pergunta, quem vai definir os indicadores de qualidade para todas as esferas da educação? Quem é? É o Banco Mundial? É a Unesco? É a OCDE com o PISA? Quem é que vai definir? Quem é que define isso? Né? Eu não fui consultada. Promover parcerias com instituições comunitárias. O termo parceria ele aparece diversas vezes no texto, tá? Com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniados com o poder público, visando ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência. 4.18, PPPs visando ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade. Então, está se jogando para as parcerias o trabalho com os portadores de necessidade especial. Eu não tenho a menor dúvida em relação a esse texto. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até os 8 anos de idade, durante os primeiros 5 anos de vigência do PNE. No máximo até os 7 anos de idade, do 6º ao 9º ano de vigência do PNE, e até o final de 6 anos de idade, a partir do 10º ano. Então, estabelece as metas, né, do processo de alfabetização. Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos, né? E aí a pergunta que não quer calar, continuidade da provinha, a prova lá no Rio a gente chama de provinha bebê, da provinha Brasil, né? Incentivar o PNAE, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Vocês têm PNAE aqui, certamente. Alguém participa da formação do programa? Não tem ninguém nos anos iniciais? Então, novamente, né, a qualidade mensurada através de provas, né? Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Volto a lembrar a Constituição de 1988. Né? Darcy Ribeiro já estava lá. Darcy Ribeiro é o gestor, o mentor espiritual e somático dos CIEPs. Né? Vocês lembram dos CIEPs? Aqui, vocês tiveram os CAICs do governo Collor? Vocês tiveram o CIEP aqui? No Rio, nós tivemos 2 programas de implantação de escola de horário integral. No governo Brizola, e o secretário era o Darcy Ribeiro. Era um programa que tinha tudo para dar certo, mas virou um programa partidário do PDT e óbvio que no governo seguinte foi por ralo. Aí o Collor tentou reeditar. Agora, a ideia de educação integral, de aumentar o tempo da criança dentro da escola, está lá na Constituição de 88. É outra meta que não se cumpre, né? Que não se cumpriu. Mais de 20 anos e não conseguiu se atender, né, nem de forma escalonada, a ampliação do horário na escola pública. Então, mais uma vez, entra essa meta aí. E aí a gente tem que começar a pensar como é que isso vai ser organizado no interior da escola. Essa ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola, que no Rio de Janeiro é uma reivindicação da categoria.
né? Um professor e uma escola, um professor com uma escola, né? A dedicação exclusiva, 40 horas dentro da escola, é uma reivindicação. Como é que você faz isso, né? Sem ampliar quadros, sem ampliar condições de trabalho, sem ter verba? Né? É uma equação matemática simples, né, gente? Nós somos donas de casa, né? Para comprar 1 quilo de feijão, eu vou gastar R$4, R$5, não é isso? Se eu quiser comprar 2 quilos de feijão, eu vou gastar o dobro. Posso gastar um pouquinho menos, né? Por causa do saco lá, na promoção, tal e coisa. Mas eu preciso de investimento. Se eu quero dobrar, ampliar o tempo da criança, eu tenho que aumentar o número de profissionais, eu tenho que criar condições. E aí, como é que isso está sendo implantado lá no Rio de Janeiro? Né? Um programa Mais Educação, que vocês conhecem aqui, os companheiros já me falaram, com um regime de bolsas para licenciados. Então, o cara ganha lá R$300 para estar dentro da escola, fazendo, teoricamente, aula de apoio. No Rio de Janeiro não é isso que está acontecendo. Os bolsistas estão substituindo o professor adoecido, professor faltoso. Né? Então, as minhas alunas licenciadas da biologia já tiveram que dar aula de matemática, que dar aula de geografia, que dar aula de história. Né? E as que se recusaram foram parar na CRE para serem remanejadas, né? Ou então expurgadas do sistema. E a outra ideia é a contratação de profissionais que muitos não têm sequer a qualificação para fazer oficinas, o que eles chamam de oficinas pedagógicas, né? Então o cara vai lá, ganha uma bolsa para dar aula de capoeira no contraturno, para dar aula de dança, para dar aula de artes, né? Então é tudo no jeitinho. A ampliação, o projeto de ampliação da carga horária dos alunos no Rio de Janeiro, eu peguei o projeto Mais Educação, tinham vários programas, inclusive da vovozinha dentro da escola. Não era esse o nome, eu não lembro o nome, mas um dos nomes era a vovó, a terceira idade, dentro da escola, né? Contando a sua história, fazendo oficinas no contraturno. Então, a gente tem que pensar muito como é que vai se dar a implantação dessa meta, com muito cuidado, com muito carinho, porque vem bomba por aí. Na estratégia 6.5, né, volta aquilo que eu já tinha falado, do incentivo ao sistema S, SESC, SENAI, SENAC, e a ideia de novas parcerias, né, dessas PPPs dentro da escola para lidar com essa ampliação do horário. Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica, né? Então é uma meta que vai tratar da educação básica em várias etapas, em várias modalidades, pensando essa ideia de garantir o fluxo e de garantir a aprovação, né? A gente fala em aprendizagem, mas no fundo o que está se falando aí é em aprovação. A estratégia 7.36, estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente e da direção da comunidade escolar. Na meta 7, a gente tem que tomar muito cuidado, porque novamente não se fala em relação professor-aluno, né? Quantos alunos a gente tem dentro de sala de aula, não se fala de condição de trabalho, não se fala de aumento salarial, né? Mas se fala em desempenho, se fala em mérito, né? Então é aquela ideia que já está estabelecida. As escolas bem classificadas, né? O professor vai ter um pichulé a mais, logo a gente chama de pichulé, né? Vai ter um troco a mais no salário, ou vai ter uma gratificação, ou vai ter um 14º salário, ou mesmo a escola vai receber as verbas do Fundeb. Enquanto que aquelas que não cumprirem as metas, né, que não conseguirem aumentar o nível de aprovação e a média dos alunos, nesses exames, não vai receber os recursos. Né? Então, volta lá no início, vamos voltar lá para as diretrizes. Não era garantia e equidade no sistema?
Vocês acham que essa política de meritocracia garante equidade no sistema? Ou seja, a escola que vai mal recebe menos verba? Como que ela vai melhorar o quadro, né? O que ela vai conseguir fazer ou é estrupiar os professores, né? A chibata no lombo dos professores para cumprir meta, ou vai treinar aluno para fazer prova, né? Porque a gente vai se buscando estratégias para disfarçar, tá? Vai se mascarando os dados dentro da escola e a ascensão fictícia para, inclusive, né, os professores conseguirem se manter dentro da escola, porque no Rio de Janeiro a gente tem casos de assédio moral, de perseguição, de perda da origem dos profissionais, da origem, né, que você me falou? Perda da lotação, perde a lotação, perde, lá no Rio a gente chama de origem, tá? Aí, e na 8.4, expandir educação profissional, né? Aquilo que a gente já falou. Eu vou passar um pouquinho para não ser repetitiva, porque o tempo ruge. O tempo ruge? O tempo ruge, vamos lá. A meta 11, que trata das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, né? Então fala-se em expansão da oferta, fala-se de número de matrículas, mas não se fala como isso vai se dar, né? Com ampliação do número de escola, com ampliação das verbas. Gente, eu vou passar o ensino superior e o Reúne. Eu trouxe o ensino superior porque eu acho importante vocês, aí eu vou pedir que vocês acreditem em mim, mas vocês vão ter acesso ao documento, a mesma política de meritocracia, a mesma política de privatização, a mesma intensificação do trabalho, a mesma proletarização também se dá no nível superior. Vocês não acham, eles são doutores, o salário é melhor? Sim, o salário é melhor, não vou negar que o meu salário é melhor, tá? Mas a pressão sobre o trabalho no ensino superior é tão grande ou maior quanto da educação básica. Tá? Eu estava falando para os colegas, esse ano eu tenho uma turma com 60 alunos e uma outra turma com 40 alunos. Essa turma de 40 tem que dar aula teórica e prática. Eu dou a carga horária da disciplina são 4 horas de aula. 4 horas de aula para 60 alunos, 4 horas de aula para 40 alunos. Não sei se no que vem está aqui. Então eu vou passar um pouquinho, né? E eu já falei da empresa brasileira de pesquisa e inovação, tudo, já falei um pouquinho do FUNPRESP, né? Tudo que está chegando para detonar com a escola pública, né? E isso sem esquecer do Reúne, que foi o programa do governo Lula de ampliação das matrículas nas universidades públicas, que se deram com a manutenção ou aumento não proporcional de professores em relação ao número de alunos, né? Não se deu em proporcionalidade o aumento de verbas, principalmente para a política estudantil, né? Porque se você abre a universidade pública para a classe trabalhadora, a gente não pode esquecer que esse aluno da classe trabalhadora não tem dinheiro para pegar 2 ônibus. O aluno mora lá na Baixada, para ele chegar na cidade universitária, né? São 2 ônibus, 3 ônibus. Eu tenho uma aluna que pega três condições, pega trem, pega ônibus. Pega ônibus, trem e ônibus. Né? Então, você precisa da política estudantil, você precisa de mais verba, né, para as políticas de assistência estudantil. Só para dar uma ideia, nós tivemos um aluno esse ano, que pleiteou vaga na universidade, passou, obviamente, o CR do menino era 9,9, só que ele vinha do Acre. E a universidade não tem alojamento. Nós temos 220 alojamentos hoje na UFRJ e a nossa demanda, os pedidos que chegam, são de 2.500 vagas. Nos próximos 5 anos, a gente vai precisar de 5.000 vagas em alojamento. E a gente não tem. Então, onde é que eu boto esses 2.300 alunos, inclusive esse com CR? Né, o coeficiente da prova do menino foi de 9,9, né, o garoto
Poderia ser um Einstein, né? Ele pleiteou vaga na matemática, que também é difícil, né? É um curso que não tem uma procura tão grande assim, por causa do grau de dificuldade, e o aluno teve que se recusar. Né? Filho de trabalhador, como é que os pais vão manter ele dentro de uma universidade pública, né? Morando no Rio de Janeiro? As metas, acho importante falar sobre a formação de professores, né? Até para reiterar que muita coisa que está no texto do PNE está no texto da Constituição, né? Que é a garantia de formação em serviço, que é a garantia de que o profissional da educação tem que melhorar a sua qualificação, que é algo que a categoria não nega, né? E eu digo para os meus licenciados, não quer estudar, está na profissão errada. Procure outro curso, né? O professor tem que gostar de estudar, tem que estudar, né? Então, como é que a gente garante isso? E o que está apontado aqui, tanto na meta 15 quanto na meta 16, olha aqui, leia comigo, educação profissional. Desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional, que valorizem a experiência prática por meio da oferta nas redes federal e estadual de educação profissional, de cursos voltados à complementação e certificação de dados pedagógicos de professores e profissionais experientes. Ou seja, é aquilo que já está lá na Constituição, de que profissionais que não têm formação pedagógica que busquem as universidades para se qualificar, para fazer as licenciaturas, né? Só que o governo está abrindo vagas, principalmente está mandando dinheiro e está forçando as faculdades de educação, isso eu posso falar porque nós temos sido assediados para abertura de mestrados profissionais, né? Ou seja, mestrado sem pesquisa, sem pesquisa. Né? Ao invés do cara ter que produzir um texto no final e apresentar para uma banca, ele vai apresentar um material didático. Né? Não estou dizendo que não possa haver mestrados profissionais com qualidade, mas o que a gente quer é a formação de um profissional intelectual que saiba fazer pesquisa, né? Dentro da área dele, dentro da área de ciências humanas, seja dentro da área de educação ou não, da área específica de trabalho, né? E a gente não quer que se limite a formação a mestrado profissional, mas que haja um aumento do número de vagas do mestrado e do doutorado, até porque nós temos pedido planos de carreira que valorizem os profissionais com mestrado e doutorado. Né? No Rio de Janeiro isso tem sido uma briga. No plano que saiu da Secretaria Municipal não coloca doutorado. Né? Professor de educação básica não precisa ser doutor. Né? Mas a gente está brigando e na luta está lá, incluir doutorado também. Então tem que ter o mestrado, tem que ter o doutorado, tem que ter vaga para os profissionais poderem ampliar a sua qualificação. Tá? Então o que nós queremos, cara de ser chuva, o que nós queremos é ir contrários a essa ideia de proletarizar a formação, de aligerar a formação também na pós-graduação. Tá? Então temos que ficar de olho nisso. Quais modelos de formação a gente quer privilegiar? Né? Vocês conhecem o documento, o relatório lá, questão do professorado, atrair, capacitar e conservar a professores eficientes? Vocês conhecem? Então vocês têm que pegar esse relatório da Unesco, né? Porque ele vai ensinar para a gente o que é um professor eficiente. Né? E é esse professor eficiente que se quer. Né? Como formar professores eficientes? É isso que está colocado o tempo inteiro lá na universidade para a formação de professores. A gente tem que resolver. Né? O Brasil não pode continuar lá no 58º lugar no PISA, não pode continuar lá na rabeira, no 68º, nas avaliações internacionais. Então, a gente quer uma formação, tanto inicial quanto continuada, de qualidade para o profissional da educação. Aí, olha lá, ampliar e consolidar portal eletrônico, isso já tem, né? A plataforma Paulo Freire, por exemplo, né? Que você entra lá, já tem aula pronta. Eu escondo isso dos meus alunos, não falo para eles de jeito nenhum. Né? E agora a gente está comprando um sistema lá para detectar plágio, né? E eu vou ter que usar isso não só no trabalho final, na pesquisa, eu vou ter que usar no plano de aula que o menino me entrega. Está tudo lá. Material didático acessível. O que é isso? Acessível é que você clica na tela e aparece a aulinha para você dar. Diz ele que até votar o orçamento. O orçamento era para ter sido votado ontem. Foi votado?
Eu não assisti jornal, não vi televisão hoje. Né? Espero que a greve no Paraná continue. Teve assembleia ontem de votar pela continuidade, 25º dia de greve. Né? E o orçamento, nada de ser votado. Em 2014, nós tivemos 33% de cortes no nosso orçamento da universidade. Né? Então, eu tive que trabalhar e produzir a mesma coisa, formar o mesmo número de alunos, com menos 33% no orçamento. As organizações sociais, empresas e fundações, gerenciando universidades e escolas, já falei da Embrapia, não vou me repetir, tá? Mas o que a gente tem visto hoje é a universidade sendo cooptada, porque se eu tenho 33% do corte do orçamento, eu tenho que continuar fazendo pesquisa para progredir na carreira, eu tenho que ter status, eu tenho que ir para congresso internacional, né? Tem professor que acha que se não for congresso internacional, está mal na carreira, né? E não tem verba para isso. Aí eu vou conseguir essa verba onde? Na iniciativa privada, né? Eu vou vender serviço, eu vou vender pesquisa para a universidade privada para ter financiamento, já que eu não tenho financiamento público. E aí faltam 2 meses, né? Lembrando, né, aquilo que a colega falou lá no início. As metas, elas estão colocadas desde a Constituição. O Brasil não cumpriu as metas de formação de professores, de formar todos os professores em nível superior. A formação de professores migra para um projeto que a gente entende que é um projeto secundário e aligerado. Né? As licenciaturas não têm status, não têm verba dentro das universidades. A minha faculdade está caindo aos pedaços. Tá? Quem duvidar, eu tenho aqui no celular algumas fotos e pode copiar o meu e-mail e me pedir. Eu vou mandar uma parede verde que a gente tem lá, não é porque a gente seja ecológico, não. É porque tem uma sucessão de vazamentos há tanto tempo que já tivemos bactérias, já tivemos algas, já tivemos líquens e agora já estamos nas pteridófitas, as samambaias. Tá? A política de avaliação do desempenho docente, fazendo pressão, né? Então, e avaliação dentro daquele caráter, inclusive dentro da universidade, dentro do caráter burocrático, de eficácia, de meritocracia, de resultados mensuráveis. E aí, né, o que eu digo para esse sindicato, eu digo para vocês, é preciso que a gente busque uma formação política. A gente não pode entrar vendido nessas reformas achando que as coisas vão melhorar sem luta política. Não vão melhorar. Tá? E nós temos tido exoneração em massa do serviço público, também nas universidades. Tá? Eu tenho colegas abandonando, pedindo vacância, saindo da universidade e com um salário que é o triplo do salário que vocês recebem, porque não estão aguentando a pressão. Né? As escolas paulistas têm, em média, 782 exonerações por ano, desde 2008. Licenças médicas, em torno de 893 mil licenças, tá? Por motivo médico. Então, o adoecimento docente está na pauta do dia. O CEP, que é o nosso Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, fala em 5 professores se exonerando a cada dia. E aí, o que passa aí? Aí, diante de tanto problema na educação, o MEC instituiu uma comissão chamada Comissão Especial do MEC. Aí o MEC sugere coisinhas do tipo contratar profissionais liberais, contratar aposentados, contratar licenciandos, estrangeiros, dar bolsa de estudo na rede privada para que se formem mais professores, retardar a aposentadoria, né? Aulas em telesalas, lotados com 60, 70, 80 alunos. Então, essa foi a resposta que a comissão do MEC, do CNE-SEB, né, da Educação Básica, deu. E o que a gente tem visto, então? Né? Por que os professores estão saindo da escola? É a perda da autonomia, é o aumento das formas de controle, né? Essa política de currículo mínimo, de material didático pronto, essa pressão sobre a avaliação, né? A gestão dizendo, ó, você só vai ter gratificação
se você cumprir metas. E é isso que a gente está chamando, então, aí, de proletarização, de precarização, de aumento do trabalho do profissional da educação. Né? Essa intensificação do trabalho, aumento da carga horária, mas sem aumento da remuneração, ausência de tempo livre, professor que tem que cumprir 1000 tarefas, né? Porque se extingue o cargo dentro da escola, vai sobrar para quem o trabalho? Para o professor. Né? Nós, dentro da universidade, nós temos que realizar pesquisa, ensino, extensão e gestão. Agora, para progredir na minha carreira, para eu conseguir ter aumento salarial, tá? Passar de um patamar para outro dentro da carreira, eu tenho que fazer trabalho nessas 4 vertentes, senão eu não pontuo. Se eu deixar de pontuar na administração, eu não consigo ascender na carreira, não consigo a pontuação, que tem limite máximo em cada um desses quadradinhos, né? Tudo subdividido. Se eu zerar em algum, eu estou ferrada, não consigo progredir. Professor polivalente, né? Professor que vai ter que dar aula de geografia, matemática, história, sabe lá mais do que. Piloto de projetos, né? Se torna trabalhador manual. Aprovação automática, que é outro fantasma que está sempre rodeando a escola. A flexibilização das relações de trabalho através de contratos temporários, alta rotatividade, da perda de lotação. Né? Por que o professor perde a lotação? Porque ele perde a relação que ele tinha com aquela comunidade. Né? Se ele começa a reclamar, se ele começa a vir muito para o sindicato, né? Ele começa a rodar, perder a sua origem. Professores sem concurso, sem direitos trabalhistas, né? Bolsistas contratados, temporários e tutores, assumindo o controle do trabalho docente. Então, essa é a realidade que a gente tem visto. Agora, a gente tem que se questionar, né? Isso é essa saída do professor, esse abandono do professor. Passa ali. O abandono, a exoneração, o adoecimento, será que isso também não é um movimento de resistência? É uma forma da gente dizer, olha, não está dando mais, né? Não está dando mais para a gente se submeter, para a gente se adequar a isso que está aí, né? Essa bonificação por certificado, premiação, ao invés de um plano de carreira justo, de um plano de carreira digno, né? Com esse avanço, essa cada vez menos condições de trabalho dentro da escola, né? Os materiais que chegam prontos, eu não tenho verba para escolher o paradidático que eu quero usar, o material que eu quero usar, se eu quero fazer aulas práticas com meus alunos, eu não posso, porque eu não tenho material, não tenho espaço, não tenho condições, né? Essa ideia de heteronomia, que a gente tem questionado muito, né? Em contraposição à ideia de autonomia, as coisas chegam prontas, já pensadas para o interior da escola, as políticas já chegam, os projetos já chegam, os programas já chegam, né? Nada você senta com o colega, com sua equipe, com o seu grupo, para pensar, para ver o que é melhor para o seu aluno, para aquela comunidade, para aquela faixa etária, né? Então, é isso que eu estou chamando aí de heteronomia. É a perda da capacidade de se organizar autonomamente para buscar o que se quer para dentro da escola, né? Inclusive com os pais, né? E com os próprios alunos. Bom, e aí, para fechar, né? Por que a gente chega aonde a gente está, né? Por causa do discurso, volto a falar, o discurso vai engendrando a ideologia dominante e a gente acaba aceitando isso como verdade e passa a não problematizar mais, né? Isso tudo aí é o que sai na mídia, é o que sai no jornal e tem financiamento por trás disso, né? Os logos das empresas estão ali. Então, o movimento Todos pela Educação bota lá na página, né? Aprendizados antes-final do ensino fundamental e ensino médio de se distancia das metas. Né? Então, você pode dizer o quê? A escola não está cumprindo as metas. A licenciatura pode ter nota mínima no Enem, dizendo que o professor que está se formando se forma mal dentro da universidade. Tempo de aula desperdiçado. Né? Não sei se vocês estão conhecendo daquelas pesquisas que foram para dentro da sala de aula, contabilizar o tempo que o professor perde chamando a atenção do aluno. Né? Perde fazendo chamada, né? Então isso sai lá em manchete do Globo. Professores faltosos do estado de São Paulo, fracasso escolar entre alunos negros, recentemente, como eu falei, saindo na mídia, exoneração de professores, saindo a questão
do ensino médio. Então, isso passa a estar presente no nosso cotidiano, né, para desqualificar a escola pública. Porque desqualificando o nosso trabalho, desqualificando a escola pública, você vai ter mais facilidade para que as pessoas digam, não, deixa a empresa entrar na escola, o professor não consegue, o professor coitado, né? Então é sempre aquela coisinha, né? A escolinha vai mal, o professor vai mal, né? Para que é mais verba para a educação? Isso acaba virando o senso comum. Então a gente tem que tomar cuidado para apresentar, olha, temos problemas graves, mas temos as soluções. E a solução passa pelo quê? Aumento salarial, número 1. Número 2, condições de trabalho, né? Condições materiais de trabalho, espaço para estudo, valorização da formação com plano de carreira digno, que são as lutas sindicais de toda a categoria. O que eu estou falando aqui é a minha pauta do antes, que é a mesma de vocês, não é? Então, é para isso que a gente tem que se organizar, é para isso que a gente tem que conhecer a lei, né? Trabalhar, melhorar a nossa formação política, discutir, discordar, brigar, né? As ideias não estão prontas, né? Nada do que está aqui está pronto, é para a gente cada vez pensar, entender melhor, fazer um movimento também de autocrítica. Se a gente quer uma escola mais democrática, a gente não quer uma escola competitiva, a gente não quer uma formação para o mercado, a gente tem que trabalhar na contramão da ideologia dominante, né? Então a gente tem que abrir espaços democráticos com os alunos dentro da escola, né? Discutir esse projeto de avaliação, por que eles estão sendo avaliados dessa maneira, por que chega a prova Floripa dentro da escola. Tem que botar os alunos para pensar, né? Tem que pensar junto com eles também, porque a gente não é Senhor Deus, né? A gente tem que pensar as estratégias e as formas, inclusive de articulação política com os alunos, né? A gente tem que ensinar desde o cara construir a sua reivindicação até fazer uma passeata, né? O meu aluno chega para mim na graduação, eu pego alunos nos últimos níveis da graduação, a maioria não sabe qual é o nome do sindicato que os representa, não sabe qual é a pauta, às vezes não sabe nem qual é a pauta da estudantil da universidade, né? Então tem que saber, a gente tem que trabalhar a formação política, a nossa formação política, né? E a formação política do meu aluno lá da pré-escola, não me interessa. É bebezinho, entrou lá do zero, já tem que aprender, não pode me chamar de tia, eu sou professora, eu estou aqui na condição, não de sua mãe, né? Essa coisa de maternagem tem que acabar na educação. Né? Se a gente ficou ouvindo esses discursos aí, o professor trabalha por amor, gente, isso é coisa dos jesuítas que também não trabalhavam por amor. Né? É isso. Tem muito mais aqui, mas se der tempo a gente fala.